Boa noite, irmãos. Mais uma vez é um grande privilégio, como pregador do Evangelho, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. Hoje nós vamos meditar em Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu lerei na versão revista e atualizada, você pode me acompanhar. Nós sempre recomendamos que você tenha em mãos uma Bíblia para que você possa, sempre ao ouvir um pregador, você possa conferir o ensino que é feito com o texto bíblico e assim você sempre vai andar de maneira segura. Então tenha nas suas mãos a palavra de Deus para que você possa acompanhar. A minha versão, revista e atualizada, diz: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Ao escrever a sua carta aos Romanos, Paulo estava numa fase da sua vida ministerial boa, sem tantas preocupações. Então muitos acreditam que Romanos é a obra-prima desse apóstolo que produziu um material vasto e excelente, mas nós temos aqui um compêndio teológico fantástico e Paulo, então, sob a supervisão do Espírito Santo, nos entregou esse material tão precioso. Vamos meditar um pouco nesse texto e tirar as lições que Deus quer nos comunicar nessa noite. A verdade central desse texto que nós lemos é a seguinte: diante das verdades que Deus ensina, somos desafiados a ouvir os seus apelos. Diante das verdades que Deus ensina, somos desafiados a ouvir seus apelos. Ao pensarmos a respeito desse texto, é impossível não entender que Paulo escreve 11 capítulos ao longo, até chegar nesse momento aqui. Todo o livro são 16, mas os seus 11 primeiros capítulos, Paulo se dedica a fazer um ensino de predominância teórica. Paulo então ensina a igreja de diferentes formas, lições preciosas, traz conhecimento valioso. Então quando chega no versículo 12, Paulo então vai passar por alguns aspectos práticos desse texto para que a igreja então possa reagir de maneira adequada. E por que Paulo vai fazer dessa forma? Porque Paulo entendeu que a teoria deve ser trazida à prática de vida. O ensino bíblico sempre é assim. Você não pode estudar a palavra de Deus deixando que a palavra de Deus fique apenas na sua mente. Se você não externar, se você não praticar isso, certamente você vai ser um crente falho, certamente você vai ser um discípulo medíocre. É necessário que a prática acompanhe a teoria, ok? Então vamos pensar a respeito desse texto. O apóstolo Paulo faz e mostra aqui 3 apelos. Ele vai fazer para nós 3 chamamentos do que todo cristão deveria responder: sim, estou aqui. Ele vai fazer 3 apelos para que o crente verdadeiro entenda que diante da teoria dada até o capítulo 11, algumas coisas práticas devem surgir na vida dele. Muito bem, então hoje nós vamos ver quais são esses 3 apelos. Quais são os 3 apelos que Deus faz a todo cristão quando? Depois de ter ensinado lições preciosas. Deus não nos pede coisas sem antes nos ensinar. Deus é muito coerente. Ele traz o ensino, ele traz a verdade e logo depois então ele fala: bom, visto que essa verdade foi apresentada, então agora existem algumas obrigações a serem trazidas a partir disso aí. Olha para o versículo 1 do capítulo 12, lá diz assim: rogo-vos. O apóstolo Paulo faz um apelo. Ele poderia perfeitamente, como apóstolo que era, dar ordens. E ele faz em alguns lugares, ele coloca de maneira imperativa uma voz de comando dizendo o que os discípulos de Cristo devem ou não devem fazer. Mas o apóstolo aqui chega no capítulo 12 e ele então usa uma palavra bonita. Ele fala assim: eu estou implorando, eu estou apelando, eu estou pedindo a vocês uma postura, um posicionamento,
Por que ele faz esse apelo? Porque ele acabou de registrar ao longo de 11 capítulos coisas que deveriam agora ser colocadas em prática. Ele ensina lá no capítulo 1, desde o capítulo 1 ao 11, ele ensina, por exemplo, que a ira de Deus ela é derramada sobre a impiedade, sobre os homens que trocaram a glória de Deus por outras coisas, e por isso Deus está castigando. O apóstolo diz, a partir do capítulo 2, que todos são pecadores. Ele ensinou isso claramente, que não há diferença entre judeu e gentil. Aos olhos de Deus, todos eles são pecadores. Paulo ensinou no capítulo 3 que o pecado é algo terrível, que não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus, não há quem faça o que é certo. Ele vem construindo, ele vem trazendo na mente do seu leitor ensinos preciosos. Paulo vai ensinar sobre santidade, dizendo que não dá para ter uma vida de santidade sem a atuação do Espírito Santo. Ele vai dizer para nós que nós estávamos mortos nos nossos pecados, mas que Deus, sendo rico, mandou o seu Filho para morrer por nós e sendo um sacrifício, um substituto à altura, propício, ao único substituto que poderia satisfazer a exigência de Deus. Então Paulo vai construindo muitas coisas, vai falando que nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, vai falar sobre a eleição, vai falar sobre a soberania de Deus, no capítulo 9, vai falar sobre como Deus lida com a nação de Israel, vai lidar com a nação de Israel, como Deus tem um remanescente, como ao longo de todas as eras Deus lidou aí com o ato soberano de eleger pessoas, de preparar pessoas para a salvação e também preparar pessoas para a destruição, como Romanos capítulo 9 até o capítulo 11, ele vai lidar com esses conceitos. No capítulo 11, ele vai falar que Deus não desistiu de Israel, mas que Deus deixou Israel lá parado até um certo momento, até que ele lide com os gentios, que somos nós, e quando os gentios, então, o tempo dos gentios tiverem sido completado, Deus então vai voltar a lidar com os judeus. E haverá uma conversão, Paulo diz no capítulo 11, em massa, e todo Israel se converterá. Claro que Israel, o remanescente que sobrar depois das situações difíceis que a tribulação vai impor à nação de Israel. Muito bem, então uma vez que Paulo mostrou todas essas verdades, santidade, poder, alegria, o benefício de Deus ter mandado Cristo morrer por pecadores, tudo isso, agora Paulo vem e começa o capítulo, versículo 1 do capítulo 14, dizendo: eu rogo a vocês. Em algumas versões começa com portanto, ou apelo a vocês. Paulo está dizendo, é uma conclusão natural. Diante de tudo isso que eu falei, de tudo isso que eu escrevi, eu estou fazendo um apelo a vocês. Muito bem, é assim que nós devemos então abordar esse texto. Qualquer um de nós, depois de ensinar um filho, depois de dar uma aula mostrando o que fazer diante de uma situação, agora você vai chegar para o seu filho e dizer: bom, visto que você já entendeu essas coisas, agora eu vou dizer o que você tem que fazer. É isso que Deus moveu Paulo a fazer. Então, quais são os 3 apelos que todo crente deveria atender depois de ter sido ensinado pelo Senhor? Rogo-vos, pois, ou rogo-vos, portanto, apelo diante do que eu ensinei, irmãos. É assim que está na sua Bíblia? Paulo deixa bem claro que o que ele vai dizer aqui não é para todas as pessoas, não inclui o mundo inteiro. O apelo dele é para crentes. Se você está me assistindo e você não é um crente, se você está assistindo e não sabe o que é verdadeira salvação, esse texto não está falando algo para você. Deus não está pedindo isso para você. Pode ficar despreocupado, isso não recai sobre os seus ombros. Este apelo é exclusivo para irmãos. Se você não é um crente, você deveria pedir a Deus. Você deveria orar e falar: Senhor, eu gostaria tanto de entender as suas verdades e gostaria de atender aos seus apelos. Mas se você hoje nos assiste e não é um cristão, você vai conhecer os apelos, mas você não vai conseguir praticar isso, porque isso não é fruto apenas de um trabalho humano. É necessária uma atuação divina para que isso aconteça. Rogo-vos, pois, irmãos. E aí Paulo diz: com base ou pelas misericórdias de Deus. Está no plural aí.
Muitas pessoas acham que porque foi colocada no plural, Paulo estivesse ensinando a seguinte coisa: olha, as misericórdias de Deus são tantas, e baseada nessas misericórdias que são inúmeras, eu estou apelando. Mas não é essa a ideia aqui, a ideia aqui é de uma ênfase. É como se Paulo estivesse dizendo assim: eu estou pedindo a vocês, portanto, diante de tudo que eu ensinei e com base na grande misericórdia de Deus. Essa é a ênfase. As misericórdias é a ênfase na grandiosidade dessa misericórdia. Paulo olhou para os crentes e disse: vocês não têm ideia, mesmo sendo salvos, vocês ainda não compreenderam como essa misericórdia é grande. Vocês não têm ideia do privilégio que é ser alguém perdido, condenado ao inferno, e Deus invadir as trevas e soberanamente salvar você. Paulo diz então, diante dessa grande misericórdia, eu tenho 3 apelos para que vocês coloquem em prática a teoria que foi ensinada até o capítulo 11. Dito isso, então, olha aí, vamos ver quais são os 3 apelos para que fique bem claro. São fáceis de identificar. Paulo diz aí: rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresentei os vossos corpos. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo então faz a primeira lição, vai aparecer aí, o primeiro apelo que ele faz é um apelo que de certo modo é um pouco triste de se ouvir como crente. É triste de falar como pastor e triste de ouvir como crente. Paulo faz o seguinte apelo: parem de viver para si mesmos, sabendo da grande misericórdia de Deus que os alcançou e que salvou vocês das trevas e do inferno. Eu estou apelando a vocês: parem de viver para si mesmos. Como é triste ouvir o apóstolo Paulo ter que pedir para a igreja, e esse apelo não era só para os crentes em Roma, mas esse apelo já passando aí milhares de dias, semanas e anos. Esse apelo chega a mim e chega a você com a mesma força que chegou nos seus primeiros ouvintes. Eu e você, ainda hoje, continuamos tropeçando em áreas e vivendo em muitas áreas para nós mesmos. E o apóstolo Paulo então diz: não é hora mais de continuar a viver para si mesmos. E entreguem-se, doem-se, coloquem-se nas mãos desse Deus. Parem de ter uma vida em que vocês são os donos, em que você é dono do seu nariz ou do seu destino. Grande tolice dos crentes da atualidade. Eles olham para si, olham para o futuro, olham para todas as coisas que conquistaram pelos alvos e para os alvos que têm, e eles acham que de alguma forma estão controlando a vida. Eles vivem como se não existisse o amanhã. Eles vivem como se não existisse um Senhor a quem devemos prestar contas. Isso é errado. Nós, principalmente nós, igreja brasileira, causamos muita vergonha ao Evangelho, porque muitos de nós, graças a Deus não são todos, mas muitos de nós, vivemos uma vida onde a nossa vontade, os nossos alvos e os nossos objetivos são apenas nossos e não os de Deus. Durante a semana nós estudamos a oração do Pai Nosso e vimos que Deus tem uma vontade. Jesus diz: seja feita a tua vontade. Por que Jesus ensina os discípulos a orarem dessa forma? Porque eu e você temos a tendência de fazer a nossa vontade. E Deus olha do céu para esse tipo de atitude e muitas vezes Ele faz essa vontade se cumprir, a vontade humana. Muitas pessoas não querem Deus. Muitas pessoas têm rejeitado Deus. E o que Deus vai dizer para essas pessoas, já tem dito para essas pessoas, é: seja feita a tua vontade. Você não quer viver comigo no céu? Você não quer crer no meu filho? Não. Seja feita a tua vontade. Se a tua vontade é viver em trevas, se a tua vontade é viver uma eternidade longe de mim, seja feita a tua vontade. Deus diz isso também para pessoas que são rebeldes. Mas o apóstolo Paulo reclama de uma atitude e chama a uma mudança. Rogo-vos que vocês, pelas misericórdias de Deus, apresentem, parem de viver para si mesmos. A ideia clara aqui é de um oferecimento, e Paulo diz assim: ofereçam-se como sacrifício vivo. É impossível não lembrar
dos sacrifícios sanguinolentos que eram praticados pela cultura dos judeus. Quando alguém pecava, parte do ritual de sacrifício muitas vezes consistia em você levar um animal, um animal bem pequeno, novo, perfeito, inocente, e esse animal era morto de uma maneira dramática, por assim dizer. Muitas vezes o sangue voava na pessoa que estava fazendo o sacrifício, no ofertante e no oficiante do sacrifício. E isso era uma maneira dramática de mostrar: o seu pecado é terrível, mas o sangue de animais não poderia cobrir o pecado das pessoas. Então Deus, sendo rico em misericórdia, deixou aqueles pecados do passado em suspenso, não cobrando das pessoas, até que o seu Filho viesse a este mundo e morresse na cruz pelos nossos pecados, oferecendo perdão a todo o que crer e reconhecer o seu pecado e pedir perdão a Ele. E o apóstolo Paulo diz que diante de uma verdade tão maravilhosa como essa, ele faz um apelo: apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Parem de viver para si mesmos. Uma coisa interessante nesse texto é a lembrança de que o sacrifício praticado pela nação de Israel era um sacrifício diferente do qual Deus está pedindo para os seus filhos. Todo sacrifício consistia em uma morte de um animal, e depois que o animal era morto, então esse animal era queimado. E Deus agora fala assim, ou seja, em outras palavras, para simplificar, o sacrifício entregue era um sacrifício morto. Ele chegava vivo e ele era então morto para ser oferecido. Mas Deus faz o seguinte apelo. Paulo faz esse apelo movido pelo Espírito Santo: você, crente, entregue-se a Deus, mas não se entregue para uma vida morta. Entregue-se para uma vida de sacrifício vivo. É como se existisse um altar, para ajudar uma analogia, é como se, pense um pouquinho, se você pegasse um cordeirinho e você fosse oferecer esse animal em sacrifício. Se você pegasse esse cordeirinho vivo e jogasse ele no fogo, o que ele faria? Certamente você ia ver esse animal saindo correndo de lá, se afastando a todo custo. Mas Deus olha para a nossa vida e diz assim, baseado no que eu fiz por vocês: eu não quero amarrar vocês, eu não quero matar vocês para que vocês se entreguem a mim. Eu quero que vocês voluntariamente, conscientemente, tenham uma atitude de entregar-se a si mesmos para uma vida, um sacrifício, aí uma ideia aqui clara de uma vida de exercício vívido de fé, uma vida consciente de obediência, de sujeição a esse Senhor. Deus não quer. Quantos de nós, mundo afora, crentes espalhados por tantos lugares, têm oferecido a Deus um sacrifício reprovável? Têm oferecido a Deus um sacrifício morto? Não fazem nada para o Senhor, vivem só para si, estão correndo atrás de dinheiro, estão correndo atrás de riqueza, estão correndo atrás de fama, estão correndo atrás de prazer, entretenimento e qualquer outra coisa. Muitas dessas coisas não são erradas, mas quando nós colocamos essas coisas como prioridade para agradar o nosso coração, Deus não se agrada de nós. Nós precisamos entregar a Deus um sacrifício vivo. Isso consiste de ter, porque ele vai continuar dizendo assim, preste atenção: ofereça a Deus um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é um sacrifício santo? Nós sabemos que os animais oferecidos eram animais sem defeito, sem mácula, mas nós temos pecados, nós ainda cometemos erros. Então não é isso que Deus está pedindo para nós: entreguem-se completamente em pureza, numa atitude de tanta pureza que não haja mais mácula ou erro em vocês. Não é isso. Deus está pedindo, a palavra santo, ela pode ser corretamente traduzida por separado. Deus está pedindo, uma vez que vocês sabem tudo que eu fiz por vocês, o meu apelo é que vocês não vivam mais para si, mas que vocês entreguem-se a si mesmos com um sacrifício vivo, santo, ou seja, separem-se deste mundo, separem-se das coisas que não agradam a Deus. Comece a colocar a sua cabeça, colocar o seu ser inteiro. Quando Paulo fala entreguem os vossos corpos, é uma maneira de Paulo dizer aqui, não é que ele está querendo que você entregue os membros,
Falando, eu entrego os membros do meu corpo, mas a minha cabeça está longe dele. Não é isso. Ele está falando no corpo aqui na ideia da totalidade do ser humano. Vocês, nós precisamos nos entregar para Deus, para uma vida de sacrifício, de obediência a Ele, uma vida de santidade, uma vida separada. Por que nós nos parecemos tanto com o mundo? Por que nós imitamos tanto os valores deste mundo? Deus não quer isso. Paulo diz, visto que Deus os salvou das trevas, parem de ser como pessoas das trevas. Se Deus os salvou desse lugar terrível, por que vocês querem voluntariamente, sem que ninguém os obrigue a voltar para esse tipo de vida? Isso não é certo. Por isso o apóstolo diz, eu estou apelando a vocês, estou implorando. Abram a consciência, abram o coração e entendam o que Deus fez. E exige de vocês um comportamento adequado. Entreguem-se a Ele para uma vida separada, para o serviço e a glória desse Deus. Primeira lição desse texto é muito claro. Pare de viver para si mesmo. Viva para Deus. Uma vida separada, uma vida de santidade. Pare de ser alguém que busca só os seus ideais. Mas há uma segunda lição nesse texto muito clara. Paulo diz assim, essa vida de separação, ela consiste num sacrifício que é agradável a Deus. Paulo diz que isso faz parte de um culto racional. Muitas pessoas acham que a ideia de culto racional está ligada apenas ao intelecto. Então você, quando for cultuar a Deus, você deve usar só o seu intelecto e as suas emoções não devem fazer parte disso, ou o seu corpo não deve fazer parte disso. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Mas fazendo um adendo aqui, um parênteses, melhor assim dizendo, o culto cristão ele é marcado por racionalidade. O verdadeiro culto cristão, a marca dele, o culto é marcado, por exemplo, por ensino, como nós estamos fazendo agora. Para ensinar e para que você compreenda aí na sua casa, é preciso que esse culto aqui seja racional. Se eu estivesse gritando aqui, falando maluquices, falando palavras desconexas, qual o aprendizado que você teria? Mas o culto passa sim pela razão. O culto cristão, ele não deve ser marcado por badernas. A palavra de Deus não se agrada. Esse modelo não foi a Igreja Batista que criou, nem a Igreja Batista Redenção. O modelo de um culto que é marcado por oração, por louvor, por leitura da palavra, por organização, tudo isso faz parte de um culto racional. De modo que, se você é adepto de algum tipo de comportamento que faz com que o culto perca a parte da sua razoabilidade, que pare de ser racional e comece a ficar apenas um culto sem sentido, se você não sabe o que você faz no culto ou por que você faz, esse culto já deixou de ser racional. Se eu simplesmente começo a gritar no culto e falo, bom, Deus me tocou e eu quero gritar, esse culto não é racional. Se eu cair no chão, ou as pessoas caírem em algumas igrejas, que é comum acontecer, e começarem a rolar por dentro da igreja, isso não é um culto racional. Isso é histeria, maluquice. O culto cristão, ele é marcado pela razão, ele é marcado pelo ensino, ele é marcado pelo louvor e pela oração. Todos eles são aspectos que mostram a racionalidade. Deus nos entregou um livro. Para que você possa ler um livro, é necessário o uso da razão. Para que você possa compreender, Deus capacitou mestres, pastores, doutores, para que eles possam comunicar a você. Como eles fazem isso? Usando a razão. O culto não é só feito de razão, mas eu quero deixar bem claro aqui para você. A essência do culto cristão é um culto racional. Deus quer falar com você. Deus quer ensinar você. Se o seu culto é marcado apenas por eu sinto, na área do eu sinto, o diabo também age. Se o seu culto é só marcado, nossa, hoje eu senti Deus aqui, hoje eu não senti Deus aqui, nossa, hoje, nossa, eu senti um arrepio, hoje não senti o arrepio. Fuja desse tipo de coisa. Deus, leia alguma passagem e fala, então Paulo pregando a palavra, os membros da igreja de Romanos ficaram arrepiados. Então Pedro, ao ler a sua epístola ou ao falar no dia de Pentecoste, as pessoas começaram então a ficar arrepiadas com poder. Isso não acontece. Nós estamos falando de equilíbrio. Fuja dos modelos que fogem desse padrão. Mas o culto marcado por razão, por racionalidade, esse é o padrão de Deus. Deus quer que você pare de viver para si mesmo. Que
que você apresente voluntariamente, não por obrigação, a sua vida em sacrifício vivo, separado deste mundo, que é o culto racional. E assim você vai experimentar a vontade dele. Veja, versículo 2, Paulo continua dizendo assim, e ele mostra agora o segundo apelo dele aos crentes. O segundo apelo é: e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. O segundo apelo de Paulo é: não assuma ou adote o padrão deste mundo. Vou repetir, não assuma para a sua vida e nem adote o padrão deste mundo. Muitas pessoas não conseguem entender isso. Eu coloquei aí na imagem a figura de uma esponja. A figura da esponja, claro que a esponja, o crente deveria ser de alguma forma parecido com essa esponja. Uma esponja absorve coisas. O mal do crente é que ele quer absorver todas as coisas. Se você colocar a esponja no suco, ela vai absorver o suco. Se você colocar ela na água, se você colocar ela na tinta, ela vai puxar aquilo para dentro dela. E o mal não está então naquilo para o qual a essência da esponja, para a qual ela foi criada. O problema da esponja é aonde essa esponja é colocada. O apóstolo Paulo diz assim: não vos amoldeis. Na língua grega, a palavra aí, não vos conformeis ou não vos amoldeis, está na voz média. O que é isso? Você não precisa entender muito disso, mas é fácil. Na língua grega você tem pelo menos 3 vozes. Você tem a voz ativa, você tem a voz médio e você tem a voz passiva. Em português, fácil de você entender. Voz ativa é quando você faz uma ação. Por exemplo, eu lavo. Então, sou eu fazendo uma coisa, então isso é a voz ativa. Eu lavo. Voz passiva. Eu fui lavado. Então, eu não fiz nada, mas alguém veio e me lavou. E a voz média é quando eu faço a ação e ao mesmo tempo recebo. Por exemplo, eu me lavo. Então, veja, eu lavo o ativo. Eu fui lavado passivo. E na voz média, eu me lavo. Quando Paulo escreve isso aqui, ele diz assim, na voz média: são vocês. Não se amoldem. Não é que o mundo está forçando vocês. Paulo diz que nós não somos mais obrigados. Mas quando nós nos amoldamos ao padrão desse mundo, nós nos amoldamos na voz média, porque eu quero e porque você quer. Quantas vezes nós fazemos coisas erradas e nós culpamos o diabo? Olha o que o diabo fez eu fazer. É verdade, às vezes o diabo coloca para nós armadilhas. Olha, quando eu peco, alguém fala: nossa, o mundo à minha volta. Pastor, olha só, eu não queria fazer, mas aquela moça, aquele rapaz, aquele homem, aquela criança me obrigou. Verdade? É possível também. Mas eu e você temos que ser sinceros. Existem muitas vezes em que nós fazemos coisas erradas porque nós queremos. Essa é a pura verdade. Nós erramos muitas vezes, e vou repetir, muitas vezes, porque nós queremos. Seja honesto com Deus. Quando você for orar e você pecou, ou quando você se amoldou, Paulo está dizendo, você quer se amoldar. Ninguém obriga você a comprar, por exemplo, Paulo diz assim, não se amoldem ele vai continuar, não se conformem com esse século, não se amoldem a este mundo, não assuma o padrão desse mundo. Por quê? Porque o mundo tem uma série de formas. E por onde você passa, esse mundo vai colocando formas, e você, como uma esponja, você então é colocado nessas formas, e você começa a tomar o formato dessa forma ou daquela forma. Por exemplo, o mundo tem formas éticas. O mundo oferece uma ética e muitos crentes abraçam essa ética. Não, a ética do jeitinho. Quantos crentes já entraram nesse tipo de ética? Não foram obrigados a fazer, mas viram que era um padrão mais fácil, um padrão mais suave, então se amoldaram. E quando são apanhados ou quando caem em si, se arrependem e vão pedir perdão a Deus, pare de culpar os outros. Diga, Senhor, eu quis me amoldar. Se isso foi verdade, se isso é ser honesto, muitas vezes você tem que dizer, Senhor, fui eu que quis ter esse pensamento. Senhor, fui eu que quis ter essa atitude. Senhor, fui eu que quis ir naquele lugar. Fui eu que digitei, fui eu que falei, fui eu que saí, fui eu que comprei.
Ninguém obriga você a comprar as roupas que você tem. Ok? Quando você vai fazer uma compra, se você, mulher, você, homem, quiser se parecer com as pessoas deste mundo, claro, nós não somos aqui na Igreja Batista Redenção, e as igrejas bíblicas, elas não adotam um conjuntinho de regras que diz para você faça isso, faça aquilo, que você está salvo. Não é isso. Mas é você que escolhe a roupa que você usa. É você que escolhe o tipo de entretenimento que você tem. É você que escolhe o tipo de música que você ouve. É você que está se amoldando. Não culpe as pessoas. Não culpe o mundo. O mundo oferece. A forma está aqui. E ele fala, olha aqui a forma. Quer se amoldar a esse tipo de padrão, de linguajar? Quantos jovens, quantas pessoas têm um linguajar baixo, estão usando palavras chulas. Muitas vezes não são palavrões no contexto da imoralidade, mas são palavras baixas. E você fala, por que está fazendo isso? Porque se amoldou ao mundo. Porque quis fazer isso. Então é hora de nós atendermos o apelo que Paulo, movido pelo Espírito Santo, está trazendo. Pare de viver para si mesmo. Em segundo lugar, pare de se amoldar a este mundo. Olhe para os padrões. Esse mundo tem padrões de comportamento. Os crentes estão imitando o comportamento. Os crentes imitam as coisas que o mundo por aí está oferecendo e gosta. E depois eles ficam reclamando. Não tem uma saída para isso. A saída é simples. Reconheça que é você se amoldando. O mundo tem conceitos. O mundo tem uma série de conceitos sobre família, sobre casamento. Por exemplo, o mundo tem conceitos sobre namoro. Jovem, você que está me escutando aí, o conceito desse mundo é o seguinte: você que é jovem e quer namorar, pode namorar. Se precisar ter uma vida sexual ativa, pode ter. Quer ter uma vida marital com a sua namorada ou com o seu namorado? Tudo bem. Esse é o conceito do mundo. E deixa eu dizer para você, milhares de jovens crentes se amoldaram. Foi o mundo que obrigou? Não. Eles quiseram. Deixa eu dizer para você que é divorciado ou divorciada, o mundo tem um padrão para o tipo de pessoa, para o tipo de situação, nesse caso, melhor dizendo, para a situação em que você se encontra, o mundo tem um padrão, tem um conceito a oferecer para você dentro do divórcio. Por exemplo, há pessoas divorciadas que começam a namorar, entram num relacionamento e se é certo ou errado à luz da Escritura, nós temos uma leitura muito clara sobre isso, sobre o que Deus diz sobre ser errado. Mas estou falando sobre o conceito do mundo. Deixa eu dizer para você, muitas pessoas vivem maritalmente. E aí falam, não, eu sou divorciado. Imagina se eu entrar num relacionamento, eu vou voltar lá naquele padrão em que eu dava a mão, em que eu saía para ir no cinema, comer uma pipoca, um lanche e depois deixava embora. Imagina, eu já fui casado, se eu começo a namorar, é sinal verde para ter a vida do jeito que eu quiser. Isso é se amoldar ao mundo. Isso é ter um estilo de vida condenado por Deus. O mundo tem conceitos na criação de filho. O mundo diz para você como agir ou como não agir. Mulheres que vão no salão de cabeleireiro, manicure, lá tem um conceito. O conceito de vida do mundo é amplamente difundido. E você se amolda, se você quiser. Tome cuidado. Os valores da família estão sendo questionados todos os dias. Os valores de Deus estão sendo questionados. E é simples. Paulo diz, existem duas formas, a de Deus e a do mundo. E a questão aqui não é se você é uma esponja, ser moldável é uma coisa bonita. O problema aqui é em qual forma você vai entrar. Deus apela para que você entre na dele. Mas o seu coração diz para você entrar na do mundo. O mundo não está obrigando. Paulo diz, não se amoldem. Não façam sobre si mesmos, não tragam sobre si mesmos o padrão deste mundo, o padrão vergonhoso de valores e alvos. Duas verdades diante de tudo que Paulo ensinou até o capítulo 11. Paulo faz 3 apelos para os crentes. O primeiro deles, não vivam para si mesmos. O segundo deles, não assumam e nem adotem o padrão deste mundo. Não assumam e não adotem o padrão deste mundo. Paulo continua dizendo assim, não vos conformeis com este século, mas Paulo mostra então como é que eu saio, como é que eu venço isso. Paulo, tá bom, eu não quero me conformar com esse presente século. O que eu devo fazer? Paulo diz assim, mas, e aí vem a terceira lição e o terceiro apelo de Paulo. Paulo diz, transformai-vos
pela renovação da vossa mente. Paulo faz o terceiro apelo é: sejam transformados. Não vivam para si, não se amoldem ao mundo. O que fazer? Sejam transformados. Como, Paulo? Eu quero ser transformados. E agora, é interessante, de novo, voltando lá para um aspecto da língua grega, o sejam transformados, ele aparece na voz passiva. A ideia aqui é claramente a ideia de deixem-se ser transformados. Você não se molde ao mundo. Pelo contrário, o que eu faço? Deixe que Deus transforme você. Deixe que o Senhor lave a sua vida, que Ele traga à sua vida sentido e transformação. Paulo diz: transformai-vos. Como essa transformação acontece? O texto diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. O segredo das grandes batalhas está aqui. É aqui que as grandes lutas acontecem. A palavra de Deus diz assim: sobre tudo o que você deve guardar, guarde o seu coração. E o coração na cultura hebraica é o cérebro. Sobre tudo o que você deve guardar, guarde o coração. Por quê? Porque daqui saem as decisões para a sua vida. Os adultérios, as mentiras, os furtos, todo tipo de pecado começa aqui. Porque Jesus falou que do coração, de novo, o coração é mente. Porque do coração procedem os maus desígnios, procedem os homicídios, os adultérios, as mentiras, todo tipo de mal é daqui que sai. Então Paulo diz: o único jeito de você parar de viver para si mesmo e não se amoldar a este mundo é ser transformado. Como? A palavra diz: transformai-vos pela renovação da mente. E como eu... Então, tá bom, eu quero saber isso, pastor. Como eu vou renovar a minha mente? Em primeiro lugar, livre-se dos falsos mestres. Coloca um filtro. Meu querido, minha querida, se afaste. Nós hoje, ainda mais nesse tempo de pandemia, em que todo mundo está fazendo transmissão online, há muito lixo sendo ensinado. Pare de seguir gente que não presta. Pare de dar ouvidos à mentira. Como eu fico triste, como os crentes estão abraçando a todo tipo de mentira, como os crentes têm demonstrado nessa época muita infantilidade, acreditam em tudo que é dito. Eu nunca vi como a pandemia externou isso de maneira tão gritante. Basta chegar, você olha e fala: é verdade, repassa. Se nós, que temos a mente iluminada pelo poder de Deus, não conseguimos discernir essas coisas, o que vai ser? Está na hora de nós sermos diferentes. A mente só é transformada pela palavra de Deus. Olha na sua casa. Se alguém fosse fazer uma visita à sua casa, você limpa a sua casa só de vez em quando? Você limpa a sua casa uma vez por mês? A cada 15 dias? Há áreas da sua casa em que você cotidianamente limpa o dia inteiro e várias vezes ao dia. A cozinha, o banheiro, você sempre está mantendo limpo. Por quê? Porque é necessário para a saúde da sua casa. Então, se você quer ter uma saúde na sua vida, é necessário limpar a sua mente todos os dias. Mas os crentes não leem a Bíblia. Os crentes não oram. Eles querem ser transformados, e aqui a voz que Deus usou, a voz passiva, é: deixem que eu faça isso. O nosso problema é que nós não deixamos. Deus quer te lavar, Deus quer transformar você, mas você não pega a Escritura para ler. Você não ora, você fica dando ouvido a gente que conta mentira, você se cerca de falsos mestres, você bebe do ensino desse mundo, fica lendo revista que não presta, fica vendo novela, fica assistindo séries e filmes que não acrescentam, não agregam. Meus irmãos, querem ter uma transformação de vida? Deixe que Deus transforme a sua mente. Não me diga que você não tem tempo. Mais do que nunca, a quarentena prova que você não lê a Bíblia porque você não quer. Essa é a verdade. Você não ora porque você não quer. Muitos de vocês gastavam horas no trânsito. Quem sabe 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Pelo menos 2 horas Deus economizou. Agora, mesmo que você esteja fazendo home office, a hora do trânsito, de ida e volta, foi tirada. O que você faz com esse tempo? Antes você falava: eu não tenho tempo de ler, não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de estudar. Está tendo culto devocional na sua casa? Ou você só bebe quando o pastor ensina?
E se a internet parar de funcionar, quem vai ensinar você? Talvez fosse bom que a internet desse uma parada. Porque parando de funcionar, talvez você então se despertasse para a necessidade de pastorear a sua casa. Mães, pais, filhos, vocês que são crentes, é dever de você. Vocês têm o dever de falar com Deus, de estudar a sua palavra. Muitas famílias vão sair da pandemia fortalecidas. Outras vão continuar derrotadas. Não aprenderam nada. Passaram pelo deserto, passaram pelas batalhas e continuaram na mesmice de uma vida de sacrifício a Deus, um sacrifício morto, um sacrifício de vidas que se amoldaram ao mundo, um sacrifício que desagrada o Criador. Deus quer transformar você. Você vai deixar? Vai limpar a sua vida só uma vez por semana? Ou vai limpar todos os dias? Como anda o seu coração? Quais são os alvos dele? Meus queridos, mudem a forma de pensar. Renovem as suas mentes, livrando-se dos mestres deste mundo, livrando-se dos ensinos deste mundo. E só a palavra de Deus é capaz de fazer isso. E se você deixar Deus fazer isso, atendendo esses 3 apelos, então você vai desfrutar da parte final do versículo que diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quer experimentar a vontade de Deus? Quer desfrutar de uma vontade de Deus que é boa, que é perfeita e que é agradável? Transforme-se. Mude a sua mente. Pare de viver para si mesmo. Deus quer trabalhar na sua vida. Que Deus te ajude nessa noite a refletir um pouquinho sobre quem você é. É hora de crescimento, é hora de mudança. Chega de criancice, chega de desculpar-se, chega de terceirizar a culpa. Peça a Deus perdão, peça a Deus ajuda e mude de vida. Vamos orar. Senhor, nós estamos cansados de oferecer desculpas. Temos uma habilidade tão grande de manipular as informações, de criar verdades. Temos uma habilidade tão grande de terceirizar a nossa culpa. Pai, esse tipo de situação em que vivemos agora de pandemia, em que muitos estão 24 horas em casa, escancarou de maneira bem prática que a leitura da Tua Palavra não acontece por falta de prioridade. Tempo de oração não ocorre porque não tem amor por Ti. Não há em muitas casas dos Teus filhos louvor. Muitas famílias passam horas, sentam juntas para ver filmes e filmes e filmes, mas não tomam sequer 10 minutos para compartilhar um texto, para orar, para aprender um pouco mais. Muitas pessoas acompanham a vida de outras pessoas, alimentando a curiosidade, investigando o Instagram, o Facebook e todo tipo de mídia aí. Ficam horas vendo o status dessa ou daquela pessoa, mas não seguem a Tua Palavra com o mesmo ímpeto. Muitos crentes têm bebido lixo, Senhor. Têm se alimentado de todo tipo de refúgio e ainda querem experimentar uma vontade boa, perfeita e agradável. Quantos casamentos estão aí desmoronando? Quantos casamentos estão à beira do divórcio porque não experimentam a sua boa, perfeita e agradável vontade? Cada um vive para si mesmo. Cada um faz aquilo que quer. Não se importa com a sua vontade, não coloca os teus alvos em primeiro lugar. E ainda assim, querem experimentar uma vontade maravilhosa. Pai, chega de crentes que vivem vidas
amoldadas a este mundo, com lábios profanos, com posturas profanas, com vestimenta que imita este mundo, com palavras, com atitudes, com conceitos, com valores. Tudo do mundo faz parte deles. E eles ainda com coragem dizem: sou um servo de Jesus. Que vergonha, Senhor. Tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da vida dos meus irmãos, purifica-nos. Nós precisamos de pureza, e só haverá pureza quando a sua palavra nos lavar. Lava-nos todos os dias, e assim nós não teremos o que temer. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você possa ter uma vida transformada pela palavra de Deus. Nos vemos na terça-feira às 20 horas, temos nosso culto de oração. Se inscreva aqui no canal do YouTube, assim você não perde nenhuma das nossas mensagens. E se você é um crente, nesse tempo de pandemia, eu faço um apelo a você. Não deixe de sustentar igrejas bíblicas. Se você é um crente, ajude a sustentar esse trabalho para que a Igreja do Senhor cumpra as suas obrigações e continue levando adiante a palavra do Senhor. Uma ótima noite para vocês. Que a graça de Deus cubra cada um de vocês. Fiquem na paz do Senhor.